Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós já chegamos ao 4º trimestre deste ano. Nós estamos juntos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 2, o tema será Palavras Marcantes. Sem dúvida, todos nós podemos lembrar daquele professor, professora especial que disse ou fez algo que impactou nossas vidas. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava na minha infância, eu recebi um dicionário da língua portuguesa. Algo que eu guardo até hoje e aquilo marcou muito a minha vida. Eu posso olhar para trás com gratidão e ver a diferença que esses professores ou professoras fizeram na minha vida. E eu creio que fez também na sua. Grandes mestres vieram e se foram ao longo dos tempos. Homens e mulheres que demonstraram profundo conhecimento em sua área de atuação. O mundo teve seus grandes professores, homens de intelecto gigante e extensa pesquisa. Homens cujas palavras estimularam o pensamento e abriram a visão de vastos campos do conhecimento. Sob essa perspectiva, Jesus é o mestre por excelência. Ele tocou a alma dos homens, das pessoas que o ouviram. Estimulou com gentileza os que não tinham esperança e marcou com as suas palavras a vida de muitas pessoas. Durante o seu ministério, Jesus foi um habilidoso mestre. Ele foi chamado de mestre mais de 40 vezes nos evangelhos. Muita gente discute os diversos aspectos relacionados à sua vida e ministério. Mas parece que todos concordam. Ele foi um grande mestre, um comunicador poderoso e eficaz. Vamos ler a Bíblia juntos em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, de rever e reaprender, ó Pai, e os ensinos de Jesus. Pai, nos ajuda a não só compreender, mas também aplicá-la na nossa vida. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Durante toda a sua vida, o foco de Jesus foi principalmente o seu ministério em ensinar. Ele, de fato, foi um pregador de uma mensagem de amor, paz, esperança e tolerância, mas também de transformação. Alguns consideram a sua mensagem revolucionária, para os seus dias, controversa, ultrapassada. Pode-se até dizer, então, e constatar que tantos cristãos, como pessoas que professam outra fé, e até mesmo ateus, concordam que Jesus foi o maior de todos os mestres, ou podemos dizer, o mestre por excelência. O ministério de Jesus de Nazaré, chamado também de vida pública, começa, segundo os evangelhos canônicos, com o seu batismo no Rio Jordão. Apesar de frequentar diversas regiões, foi na Galileia que passou a maior parte do seu ministério.
Foi também nessa região que pela primeira vez foi chamado de mestre. Todas as vezes que Jesus falava, ninguém ficava indiferente. Mesmo aqueles que não acreditavam que ele era o Messias, ficavam atônitos com suas palavras. Os soldados perplexos exclamaram: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus ficaram irados, pois até mesmo os guardas foram impactados pelas marcantes palavras de Jesus. Mas o que é necessário para compreendermos o efeito de suas palavras sobre as pessoas? Como entender o fascínio provocado em todos quantos o ouviram? Até mesmo um mestre da lei procurou Jesus para tentar entender. Nicodemos deixa isso claro quando afirma: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Você pode conferir isso lendo João capítulo 3, verso 2. Todo homem judeu comparecia à sinagoga no sábado para ouvir sobre a lei. Jesus foi à sinagoga no sábado não como um judeu comum. Ele foi ensinar a sua doutrina, que não eram meras repetições de escribas da lei, como faziam os fariseus. Jesus tinha grande zelo e ardor pelas coisas de seu Pai, razão pela qual ensinava com autoridade. Seus ensinos vinham diretamente de Deus, o Pai. Você pode conferir isso lendo João capítulo 12, versículo 49. Vamos ler a Bíblia em João capítulo 7, verso 45 ao 49. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Jesus de Nazaré não escreveu nenhum livro. Não lecionou em nenhuma faculdade ou universidade. Contudo, foi o maior mestre que já existiu. Ele revolucionou o mundo com o seu ensino e nos deixou um legado. Jesus possuía um modelo pedagógico próprio, que observava a pessoa em seu contexto e forma de aprender. Jesus utilizava de lições práticas, perguntas pré-eleição, métodos visuais, narrativas e metáforas. Desta forma, Jesus, em suas mensagens, abordava a vida cotidiana do povo com exemplos que nos falavam mais alto que palavras. As pessoas compreendiam Jesus porque Jesus falava daquilo que lhe era comum, mas com uma profundidade nunca pensada e nunca falada pelos mestres. Pense por um instante que privilégio tiveram os discípulos de Jesus e todas aquelas pessoas que o ouviram, que viram ele de perto, de poderem receber, podemos assim dizer, um ensino vivo e transformador como o de Jesus. Se pudéssemos ouvir Jesus hoje da mesma forma que seus discípulos, é certo de que ficaríamos tão embevecidos quanto os que ouviram suas palavras naquele tempo. Não era tão somente o que ele falava, mas como falava. Jesus falava com autoridade. Ele não apenas demonstrava ter pleno conhecimento sobre tudo, quanto era questionado, como também tinha poder para fazer muito além das possibilidades de qualquer pessoa. A Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Cristo. E ele exerceu o seu ministério profético com total autoridade nos seus ensinos. Ele
prenunciado como profeta em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, cuja passagem é aplicada a Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Você pode conferir. Ele fala de si como profeta em Lucas capítulo 13, versículo 33. Além disso, Jesus afirma que traz uma mensagem do Pai. Ele prediz coisas futuras nos seus ensinos, com toda a autoridade, e fala com singular autoridade. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 7, versículo 29. Suas poderosas obras serviam para autenticar, podemos assim dizer, a sua mensagem. Em vista disso tudo, o povo o via como o profeta. As palavras de Jesus marcam porque tem autoridade. Enfim, qualquer pessoa que ouvisse um sermão de Jesus ia embora com a sensação de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. E era exatamente isso o que acontecia. Essa era a chave de sua autoridade. Ele era Deus encarnado. Ou seja, sempre que abria a boca, proferia apenas verdades. Jesus comparava a sua palavra às Escrituras, pois tinha origem em Deus. Desta forma, havia um evidente, podemos dizer assim, tom de certeza em sua voz. Um poder intrínseco transmitido pela sua presença e uma sensação de que suas palavras eram inquestionáveis e que, em hipótese alguma, ela deveria ser contestada. Vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 21 e 22. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Autoridade sobre a natureza. Os discípulos entraram em um barco e Jesus foi com eles. Em um dado momento, formou-se uma forte tempestade. Seus discípulos estavam muito assustados e com medo. Eles eram pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestades, mas esta não era uma mais simples garoa. De fato, as ondas inundavam o barco e eles achavam que iriam morrer. Entretanto, apesar do tempo ruim, Jesus dormia. Como pode alguém dormir debaixo de uma tempestade? Poderia ser uma pergunta legítima de alguns de seus discípulos. Entretanto, o grito de desespero foi: Senhor, salva-nos. Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com medo? Ou por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então, ele se levantou e falou com a natureza. Ele repreendeu o vento e o mar. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 8, versículo 26. Sendo prontamente obedecido. E em profunda perplexidade perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficou muito evidente que o poder de Jesus estava muito além da compreensão daqueles discípulos. Somente Deus, veja bem, somente Deus poderia, com tanta facilidade, dominar a natureza. Autoridade sobre os demônios. Enquanto caminhava pelas ruas e aldeias, e até mesmo em uma sinagoga de Israel, ele se deparou com pessoas que eram escravizadas por demônios. Jesus libertou essas pessoas com grande autoridade. E veio o espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder. E eles saem. Você pode conferir isso em Lucas, capítulo 4, versículo 36. Autoridade para ensinar. Frequentemente, citamos outros professores, escritores ou especialistas.
em nosso campo de estudo. Mas Jesus não tinha que fazer isso. Ele falou com a sua própria autoridade, porque toda a autoridade no céu e terra lhe foram dados. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 28, verso 18. Um fato que nos chama a atenção e que nos intriga é que toda vez que Jesus falava, existia uma ausência de expressões tais como eu acho, eu creio ser assim, concordo com a declaração de alguém, de alguma autoridade, a minha opinião é, enfim, e tantas outras expressões como essa. Às vezes Jesus dizia, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, como se tudo o que foi dito antes, até então, significasse muito pouco, em comparação com o que ele estava prestes a dizer. Então é importante, Jesus, ele falava com total autoridade. Autoridade para curar. Jesus curava e isso era notório em todos os lugares por onde ele passava. Muitas vezes curou pessoas quando as encontrava pelo caminho ou quando eles a procuravam onde ele estava. Vale destacar que a sua benditação em benefício das pessoas acontecia estando elas perto ou longe. Vejamos, por exemplo, um exemplo perto, em Lucas capítulo 13, verso 12. Há vários relatos de pessoas doentes de diversas enfermidades que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas apenas com as suas palavras. E vendo-as, Jesus chamou a si e disse, mulher, estás livre da sua enfermidade. Você pode conferir isso em Lucas, capítulo 13, verso 12. Longe, um exemplo em Mateus, capítulo 8, verso 5. Um centurião romano se dirigiu a Jesus dizendo que seu servo estava em casa muito doente. Prontamente, Jesus diz que iria à casa para curar aquele servo. O centurião diz não ser digno de receber Jesus em sua casa. Preste atenção nesse detalhe. Ele diz a Jesus que bastava uma palavra e seu servo seria curado. Ele argumenta que sabe o que é dar uma ordem e ser obedecida. Que ele ordenava a um de seus soldados, por exemplo, que fosse, e ele iria. E a outro que viesse, e ele viria. Que ele também estava sujeito a ordens. Então, Jesus disse àquele centurião, vá. Assim como você creu, assim acontecerá. E aquele servo foi curado. Uma pobre mulher fora pega em adultério e levada até Jesus apenas para pôr Jesus à prova. Pela lei, ela estava condenada. Vale lembrar que a lei determinava que os adúlteros, preste atenção, os adúlteros, homem e mulher, deveriam ser apedrejados até a morte. Você pode conferir isso em Levítico, capítulo 20, verso 10. Porém, somente a mulher fora denunciada pelo adultério. O homem com que ela havia adulterado poderia até estar ali no meio daquela gente acusadora. Vamos ler, antes de continuar, a Bíblia em João capítulo 8, versos 5 e 6. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova. Na NVI diz, era uma armadilha contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Veja bem, apesar daquela aparente armadilha preparada pelos seus adversários, observe que, no entanto, Jesus não discute as questões legais. Ele apenas disse aos acusadores, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Você pode conferir isso em João capítulo 8, verso 7. Como todos saíram um após outro, não sobrou mais ninguém para acusá-la. Então Jesus disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você pode conferir isso lendo João capítulo 8, verso 10 e 11. Uma palavra de misericórdia e esperança para aquela mulher. Veja, tanto a sua palavra quanto o seu ensino eram práticos e chamava as pessoas à ação. Seu ensino, além de ser transformador, também desafiava os ouvintes. Por exemplo, não se preocupe com amanhã. A preocupação é perda de tempo. Em vez disso, confie em mim. Ou ainda, dê de comer ao pobre, vista-o nu, cuide do aflito, busque primeiro o reino de Deus. Jesus, sem precisar de um discurso muito elaborado, ensinava como devia pensar, agir e viver um discípulo. Em seguida, ele convidava, dizendo: agora vá e faça isso. Os ensinos de Jesus transformavam vidas. Ele conclamava as pessoas a um compromisso radical e a tomar atitudes drásticas. Depois de ouvi-lo, as pessoas nunca mais eram as mesmas. Assim como o caso da mulher, Pedro, por exemplo, era como uma pedra bruta, mas Jesus o transformou num poderoso apóstolo e pregador. E João, conhecido como o filho do trovão, tornou-se o discípulo do amor. Por fim, é interessante destacar que seus discípulos e até mesmo os seus opositores o reconheciam como rabi, ou seja, mestre. Certamente Jesus, durante a sua infância, teve instrução. Ele aprendeu as escrituras nas escolas judaicas, tal qual outros da sua idade. Mas não encontramos nenhuma referência nos evangelhos ou na história, ou em outra parte, podemos assim dizer, que Jesus tenha aprendido com algum rabi. O conhecimento apresentado por Jesus, tanto das escrituras quanto das técnicas de interpretação, da tradição oral e dos ensinamentos dos sábios e rabinos ao longo da história dos judeus, é simplesmente inimaginável. Jesus sempre teve as palavras certas para todos os momentos. Sempre surpreendeu seus ouvintes com ensinamentos profundos, porém de forma simples. Ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, e ele tinha poder. Nunca ninguém havia visto alguém como ele. Eu concluo perguntando a você: como tem sido a sua maneira de falar? As suas palavras são consoantes com as palavras de Jesus? Quando você fala do Evangelho, fala com autoridade ou fala verdade com cara de mentira? Saiba que nossas palavras precisam ser marcantes, diferentes, significativas, assim como foram as de Jesus Cristo, nosso amado Mestre, Salvador e Senhor. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi Palavras Marcantes. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal e ainda não frequentam uma igreja
cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Então, gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o podcast da sua preferência. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Deus te abençoe.